Salve, torcedor Arucerulho! Estamos chegando com mais um Arquivo Entrevista, esse de edição número 14. E hoje temos o prazer de receber um convidado que está carimbado na história do Pelotas, pois fez parte daquele time de 2002, onde disputou a Copa Suminas e meteu medo em muita defesa de time grande. Boa noite, Bebeto. Boa noite, cara. Satisfação estar participando com vocês nesse programa, né, de número 14. E uma boa noite também aos cidadãos pelotenses e a toda a torcida do Pelotas, cara. Muito bom, meu querido. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Obrigado. Neto e completando a equipe do arquivo, Guilherme Farias. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos da mesa, em especial ao Bebeto. É um grande prazer estar aqui hoje, né? Desde 1990, 91 que eu comecei a ver o Pelotas, foi o maior campeonato que a gente disputou e a gente, apesar da posição, a gente disputou de igual para igual com todo mundo, jogamos de igual para igual com todo mundo. E o Bebeto foi um dos caras que mais foi importante naquela campanha. Vai ser um papo bem legal hoje. Muito Obrigado, bom. Boa noite. agradeço. Boa noite, Fred Mendes. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos, né? Pessoal da bancada, nossa equipe, em especial o Bebeto, né, cara? Um cara marcou história no Pelotas. É impossível quem viveu aquela época ali não lembrar de Samuel e Bebeto, né, cara? Uma das melhores duplas de ataque que já vi com a camisa do Pelotas numa competição de altíssimo nível. E foi um cara que já na estreia marcou e deixou o nome dele gravado na história do Pelotas até hoje. Talvez ele nem saiba tanto o quanto ele é lembrado e idolatrado aqui pela torcida. Então vai ser uma noite especial poder bater um papo com o Bebeto aí e relembrar um pouco dessa história. Valeu, obrigado, agradeço. Muito bom. Boa noite, Felipe Amaral. Boa noite a todos, boa noite especial ao Bebeto. Não tenho muito a acrescentar o que os amigos já falaram aí. É um cara que, mesmo com poucos jogos e muitos gols, ele com certeza gravou o nome dele aqui, como o Guilherme disse, numa competição de altíssimo nível. E não à toa ele tem todo esse nosso reconhecimento, mesmo 17 anos depois da última passagem dele aqui. E mais uma noite mais do que especial aí para relembrar grandes momentos. Boa noite, cara. Boa noite, Fábio Maia. Boa noite, Bebeto, boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Vamos ver se esse cara que é o sobrinho do Highlander aí, fez um sucesso com a camisa gloriosa. Vamos ver o que eles têm para acrescentar aí na entrevista. Foi buscar essa história do Highlander. Boa noite, Lucas Canês. Boa noite, Neto. Boa noite, Bebeto. Boa noite a todos. Pô, que baita entrevista aí, cara. Mais um cara de um time histórico do Pelotas, cara. Que honra que é fazer essa entrevista, que honra. Eu que agradeço, cara, os elogios de todos vocês. Muito bom. Lucas, pessoal que quer ficar por dentro do conteúdo do Arquivo Lobão, aonde pode conferir? Bom, o pessoal que quiser ver o nosso pós-jogo que a gente faz e a entrevista, está disponível nos canais no Deezer, Spotify, Castbox, iTunes e Tunin. É só colocar Arquivo Lobão, tá em formato de áudio. E em vídeos, vocês podem acompanhar no Facebook e no YouTube, só pesquisar Arquivo Lobão. E as nossas postagens sobre o conteúdo histórico do Pelotas, Twitter, Instagram e no Facebook e no YouTube também. Tudo Arquivo Lobão. Só colocar Arquivo Lobão, vocês acham todo o nosso conteúdo lá. Muito bom. Bom, vamos lá. Adalberto Melo de Oliveira Júnior, ou simplesmente Bebeto, como ficou famoso no mundo do futebol. Nascido no dia 6 de junho de 1978, em Belém do Pará, Bebeto começou sua carreira profissional em 1997 no Paysandu, onde ficou até 1999, quando acabou se transferindo para o Flamengo. Após um ano no Rio de Janeiro, Bebeto foi para o Gama. Já em 2001, retornou ao Paysandu. No ano de 2002, foi contratado pelo Pelotas para defender o clube na Copa Suminas. No Lobão, Bebeto fez história. Ao lado de Samuel, formou uma das melhores e mais lembradas duplas de ataque do clube. Já na sua estreia, na Copa Suminas contra o Criciúma, deixou sua marca. Em 11 jogos naquele semestre, marcou 6 gols. Após o final do Campeonato Gaúcho, Bebeto foi contratado pelo Figueirense para disputar o Campeonato Brasileiro. No segundo semestre de 2003, foi a vez de retornar à Boca do Lobo, dessa vez para defender o Pelotas no Campeonato Brasileiro da Série C. E Bebeto novamente foi fundamental na boa campanha do Pelotas na competição. Mais 11 jogos pelo Lobão naquele semestre e mais 9 gols marcados. Na sequência da carreira, Bebeto passou por Marília,
15 de Novembro, Bahia, Caxias, Santo André, Monagas, na Venezuela e América, até ser contratado pelo Corinthians em 2008. Depois defendeu o Remo, o São José de São Paulo, o River Plate de Sergipe, América de Natal e novamente retornou ao River em 2013, quando Bebeto encerrou sua carreira. É uma carreira grande, Bebeto, uma carreira com passagem por vários clubes, mas eu queria saber, lá do começo, cronologicamente, a tua infância, como é que foi? Se tu teve algum ídolo, como tu nasceu em 78, deve ter pego aquela geração da seleção brasileira ali, se tu teve algum ídolo, a tua história na infância ali, como é que foi? Então, a minha família, ela é toda de jogadores de futebol, né? Meu pai foi o primeiro da família a se profissionalizar jogando pelo Clube do Remo aqui em Belém. Com 17 anos já jogava a Série A do Brasileiro naquela época, com grandes jogadores, né? E teve a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira, mas acabou tendo uma fatalidade de fraturar o tornozelo e não teve essa possibilidade de defender a seleção, né? Aí depois, na sequência, já veio meu tio Edil, que, né, comentário, que é o Highlander também, um dos maiores goleadores aqui do futebol do Norte. E através do Edil, depois do meu pai ter encerrado o futebol, pelo Edil estar jogando no Paysandu, a gente foi fazer um teste no Paysandu, eu, meu irmão e meus primos, acabamos passando todo mundo, ficamos, e daí iniciou minha carreira dentro do futebol, né, com 13 anos jogando, naquela época era o Mirim, que existia, depois, aí fui jogando todas as divisões de base do Paysandu, sendo artilheiro em todas, até chegar ao profissional, e no profissional já não tive tanta oportunidade assim, mas sempre vieram treinadores de fora que sempre me deram oportunidades. Por exemplo, na minha primeira oportunidade no profissional, veio o Tata, né, que foi auxiliar do Muricy Ramalho por muitos anos. Ele me indicou ao São Paulo para disputar uma Taça São Paulo pelo São Paulo em 97, né? E 98, é de 98. Ele me levou, eu fui no final de 97 para ir para disputar a Taça de 98. Tive a oportunidade de jogar no São Paulo a Taça. Aí retornei ao Paysandu, depois fui campeão em 98 paraense pelo Paysandu. Depois fui Flamengo, né, através de grandes treinadores que passaram aqui, jogadores também, através do Charles Guerreiro, que já havia jogado já no Flamengo e estava jogando nessa época no Paysandu. Então, assim, eu sempre procurei me dedicar ao máximo e, graças a Deus, com muito trabalho, eu cheguei onde eu cheguei e nos clubes que cheguei, né? Claro que isso também depende muito dos treinadores com que eu trabalhei e trabalhei com grandes treinadores que me fizeram evoluir. Mas eu sou muito grato, cara, muito grato mesmo. Depois de sair daqui do Paysandu em 2001, campeão brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Walter Ferreira, né? Eu trabalhei com ele no Gama em 2000, fui campeão lá, brasiliense. E aí, em 2001, encerrou meu contrato com o Paysandu, campeão brasileiro, tudo. E aí eu fiquei sem clube e recebi essa proposta de defender o Pelotas, né? Era um novo desafio, cara, na minha carreira. E eu coloquei assim, pô, essa é a maior oportunidade que eu tenho agora, porque eu tava num momento assim que meu pai veio conversar comigo, ou é agora, é hora de vingar ou não vai, né? Então eu fui determinado, quando surgiu a proposta do Pelotas, o Walter Ferreira me ligou, fiz uma viagem, né? Vocês comentaram, eu fiz uma viagem de 14 horas de Belém até Pelotas, eu saí 4 da manhã, cheguei 4 da tarde. O Walter Ferreira, eu só queria descansar, né? Que, pô, é uma viagem cansativa para quem viaja de avião, você para, desgaste, tudo. Depois peguei mais 3 horas de ônibus até Pelotas. E aí fui recebido pelo Gastor e pelo presidente, pelas pessoas que eu tenho um maior carinho e respeito também, né? Que é o Gastor, eu não me recordo agora o nome do presidente na época, acho que o Gastor era o vice. Depois o Gastor virou presidente e me levou para a Série C. Mas enfim, aquela turma toda, o NECA, os caras que trabalhavam dentro do Pelotas, toda a turma ali, é tudo gente boa. E aí eu cheguei a Pelotas e o Walter Ferreira, pô, você tem que fazer pelo menos um coletivo aqui, um apronto. Eu falei, pô, mas eu tô muito cansado e tal, preferia descansar e trabalhar alguma coisa amanhã no sábado. Não, você participa aí, vai do jeito que dá. E aí ele veio conversar comigo, né, que existia depois do treino a possibilidade dele não continuar se existisse um resultado desfavorável ao Pelotas naquela época. Eu falei, pô, me fez viajar tudo isso para chegar agora e me contar isso, cara. E naquela época o Pelotas estava na zona do rebaixamento, tinha um grande time, tinha grandes jogadores,
né? Depois a gente vai conversar sobre esses atletas, tanto da base, quanto daqueles que já eram formados, já estavam jogando profissionalmente, quanto aqueles que vieram de fora também. Joguei com excelentes jogadores aí nesse clube. E aí o Walter Ferreira falou, vai pro treino. Eu fui para, né, dentro do possível. Aí no sábado, descansado um pouco, fiz 2 toques e tal. Aí eu já estava mais tranquilo, mais confiante. E aí fomos pro jogo. Ele me deixou no banco aquele jogo. E o Criciúma tinha um timaço, né? Aquele time do Criciúma que jogou contra nós naquela ocasião foi o campeão brasileiro da Série B. Inclusive, depois o Paulo Baia foi para lá, né? Ele até, depois a gente se conhecendo, jogando junto, depois de um tempo dentro do Pelotas, ele queria que eu fosse também com ele para jogar no Criciúma, mas eu já havia acertado com o Figueirense. O Figueirense veio por trás, porque o Arnaldo Lira me indicou, que foi meu treinador depois do Walter Ferreira, né? Ele assumiu o Arnaldo Lira, um grande treinador, uma grande pessoa. Se ele estiver assistindo, ele foi um dos caras que me deu muita moral para grandes treinadores do Sul. Ele, o Tavares, que trabalhou com ele também, o preparador físico que veio, nos condicionou da melhor maneira para que a gente pudesse ter aquele gás para poder sair daquela zona de desconforto, que era uma zona de rebaixamento, que quando eu cheguei estava. E aquele jogo, a gente foi iniciar o jogo, ele botou os 11, né, o Walter Ferreira colocou os 11 que vinham jogando, eu acho, e me deixou no banco. E o Criciúma fez 3-0, cara, naquela partida. E eu aqui no banco, eu disse, puta merda, que situação complicada pro time, né? E aí acabou o primeiro tempo, o Paulo Baia ainda fez um gol de pênalti, acabou terminando 3-1. E aí ele falou, vai pro jogo, aquece, você tem meio tempo, né, para mostrar suas cartas e tal, porque para mim, nesse momento agora está sendo desfavorável, porque talvez eu não continue no comando do time, mas veja o que você pode fazer para você continuar e tal. E aí tive essa conversa com ele foi muito franco, sempre foi uma grande pessoa, um grande treinador também, tive a felicidade de trabalhar com ele no Gama. E aí fui pro jogo, aí você já sabe, né? Aquele jogo acabou 4-4, eu fiz um gol e dei o passe para mais 2 gols, acabamos empatando em 4-4 contra um grande time naquela ocasião que iria ser campeão brasileiro. Então, dali iniciou a história do Bebeto no Pelotas. Daí para frente, o Samuel estava machucado ainda, né? Não jogou aquela partida, mas tinha grandes jogadores, Paulo Baia, tinha o Michel na lateral esquerda, jogador de alto nível, seleção brasileira, tudo, Paulo Baia, Michel, o Rafael goleiro louco, mas gente finíssima, Fabiano, que é da casa também, o Jorginho, o Dias, eu não sei se eu vou me recordar de todos, Jorge Muti, nós tínhamos um grande time, cara, grandes jogadores mesmo que honraram essa camisa. E aí, depois desse jogo, a gente teve uma conversa para fechar dentro do vestiário, né? Que quando eu cheguei havia meio que uma situação complicada, porque era o pessoal de fora e o pessoal da casa. E aí, depois desse jogo, a gente conversou, gente, se a gente não se fechar aqui, cara, o time tá brigando para não cair, se a gente não conversar e a gente procurar ser amigo um do outro aqui, a gente não vai sair dessa situação. Mas aí foi que entrou os caras fera, que era o Paulo Baia, né, o Rafael, que sempre falou bastante, que era o cara de confiança do Pelotas, pela história que ele tem dentro do clube. E a gente conversou, o pessoal de fora, não existe pessoal de fora e pessoal da casa, cara. Aqui é o Pelotas, a gente tem que honrar essa camisa e a gente tem que tirar o time dessa situação. Aí o Samuel regressou, né, de lesão, tudo, e aí fizemos uma grande dupla, cara. Fizemos, na verdade, uma trinca, né, que o Lira depois, com a saída do Walter, fez uma trinca. Eu, o Samuel e o Paulo Baia flutuando para iniciar a jogada para nós. Então, acho que a gente conseguiu. Chegou mais alguns jogadores depois, que o Lira trouxe do Maranhão, o Naldinho, o zagueiro, o Robertinho, volante, que ajudou pra caramba também. São todos grandes jogadores, né? Tive a felicidade de jogar com esses caras. Enfim, cara, aí você já sabe a história. A história foi gol, tanto meu, como quando não era meu, era do Samuel, era do Paulo Baia, do Jorge Muti, que também fazia bastante gols. E a gente conseguiu tirar o Pelotas daquela situação desconfortável que estava, né? Então a gente conseguiu dar um outro patamar. O Pelotas ganhando jogos em casa, claro que sempre muito difícil, porque a gente jogava contra grandes clubes. Mas acho que o Lira foi determinante também com o Tavares na preparação, que a gente teve depois uma mini pré-temporada para poder a equipe, né, dar
ganhar um gás para poder terminar a competição bem, e aí todo mundo terminou bem. Eu sou muito grato ao Pelotas, porque tudo que aconteceu na minha vida depois do Pelotas foram coisas fantásticas, né? Fui para grandes clubes, trabalhei com grandes treinadores, e eu digo para todo mundo que o Pelotas foi determinante na minha vida, porque foi uma cidade que me abraçou, foi uma torcida que me abraçou também, com o maior carinho, o maior respeito. E isso tudo foi determinante para que eu pudesse fazer parte da história do Pelotas, como vocês estão colocando hoje. Muito bom, Bebeto. Já deu para ver que tem muita resenha, né? E muitos jogadores também que tu falou, que o Rafael, inclusive, já passou por nós na entrevista aqui. O Aldinho está na lista, o Dias está na lista. Então a gente tem muita conversa também pela frente com esses nomes, né? Que fizeram parte desse elenco das Minas. Bebeto, eu queria te perguntar lá no começo, lá quando o Walter te convidou para vir para o Pelotas, o que foi passado para ti, se tu lembra, se tu conhecia o Pelotas, se tu já tinha ouvido falar sobre o campeonato que ia ser disputado, sobre a história do clube, ou tu veio mesmo simplesmente pelo fato do Walter ter te feito convite? Eu vim, né? Eu havia trabalhado com o Walter no Gama, como eu citei, como eu falei, e aí ele me passou que o Pelotas estava disputando uma competição muito grande, que era o Maçu Minas, onde existiam grandes clubes, né? E que estava num momento complicado, difícil, mas tinha uma grande equipe. E precisava ser rápido para poder retomar e sair daquela situação desconfortável, né? Eu não conhecia Pelotas até então, não conhecia, mas cheguei, me identifiquei com a cidade, me adaptei, gostei da cidade, gostei das pessoas, o tratamento, o carinho que eu tive desde o início. E trabalhar com os caras também, com os jogadores que estavam também foi importante. Ali, quando eu cheguei, eu senti essa dispersa de pessoal de fora, pessoal da casa. A gente, eu cheguei, não, cara, não pode ser assim. Isso aí não pode existir no futebol, né? E faltava a gente acertar esse ponto dentro do Pelotas. Se o Walter, né, ou se o grupo tivesse feito isso um pouco antes, de repente a gente teria brigado por algo até maior, né, no Pelotas, uma classificação, disputar alguma coisa melhor. Mas, enfim, isso já faz parte do passado, não vem ao caso agora mais. O importante é que a gente conseguiu manter o Pelotas naquela ocasião, dentro da Minas, com muito sacrifício, com muita luta. E eu procurei, sempre me dedicar. Eu adorava ver a Boca do Lobo lotada, cheia, os torcedores fanáticos, né? E foi um prazer enorme vestir essa camisa, cara. Meu irmão teve a oportunidade de também vestir, né? Indiquei ele na Série C, ele foi junto comigo, só que ele demorou a se condicionar, então demorou. Isso é pra gente uma conversa mais para frente. Já tá falando do Walter Ferreira de 2002. Então, assim, eu sou muito grato, cara, ao Pelotas. O Pelotas ele tem uma importância muito grande na minha vida futebolística, né? Até mais que os clubes daqui de Belém, de onde eu sou, né? Eu fui revelado aqui, mas as oportunidades aqui foram muito poucas. E a oportunidade mesmo que eu tive e que eu vi que seria a melhor de todas foi quando eu cheguei no Pelotas, que o Pelotas jogava uma Sul Minas e tinha que ser... Eu tinha que fazer alguma coisa para poder aparecer naquele momento do futebol, que era uma grande oportunidade que o Pelotas estava me dando, junto com o Walter Ferreira, que me levou. E depois acabou sendo o Lira, o treinador, e esse cara aí também me ajudou bastante. Muito bom, Bebeto. O Pelotas vinha no ano de 2001 com uma força no estado, né? Foi terceiro colocado no estado, no Gauchão, e dali que nós conseguimos a vaga na Copa Sul Minas de 2002. Depois, no segundo semestre de 2001, teve uma campanha meio fraca, porque o time desmanchou, mas depois montamos aquela equipe de 2002, onde tu teve a participação também. Vou passar para o Guilherme. O Guilherme tem uma pergunta para ti, Bebeto. Fica à vontade, Guilherme. Beleza, vamos lá então. Cara, na verdade eu vou pegar um espaço um pouco maior, vou fazer duas perguntas, porque a gente fala muito do Bebeto, todo mundo fala muito, mas já fazem quase 20 anos, né? 17, 18 anos, e a gente tem muita gente nova. Lucas mesmo se viu, acho que nem viu, se viu era muito pequeno.
E eu queria fazer 2 perguntas para esclarecer para o pessoal que não te viu jogar. Primeiro, quais eram as tuas características? Como é que tu te enxergava como jogador? Como é que tu te enxergava dentro do campo para relembrar ou para contar para a galera mais nova? E qual foi a tua melhor temporada? O teu melhor momento no futebol, a tua melhor temporada que tu jogou mais? Ou, enfim, a que tu mais lembra, a que tu mais gostou? Beleza, Guilherme. 2 perguntas bacanas, importantes. Bem, a minha característica era... Eu era meia direita, né? E aí, na base do Paysandu, me puxaram por ser um cara mais alto. Tá? Não, pô, tu tem condições de ser atacante, finaliza bem. E aí foram me aproximando mais do gol e acabei virando centroavante, né? Pela característica. Meu pai foi ponta esquerda, meu tio foi ponta direita, o Edil. Então, meu irmão também foi atacante. Então, a família praticamente é tudo atacante, cara. É difícil. E aí, fui pegando os treinadores. E esses treinadores com quem eu fui trabalhando foram me orientando de como jogar, como atuar, né, de atacante. E aí fui aprimorando técnicas de finalização. Tive a oportunidade de jogar com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, que é o Romário, né, no Flamengo. Fui campeão em 99, fazia parte do grupo. Estava sempre indo no banco, tudo. E eu procurava prestar atenção em tudo a movimentação que ele fazia, a maneira que ele se posicionava. Então foi um aprendizado muito grande trabalhar com esse jogador, né? Não só com ele, com os outros também, a nível de seleção brasileira, tem o Caio, o Rodrigo Mendes, o Klemer, vários outros jogadores com que eu trabalhei lá, né? E aí eu fui pro Pelotas já como atacante, já com o Walter Ferreira no Gama já jogava de atacante também. E aí fui moldando, né, para atacante, às vezes pelo lado direito, às vezes pelo lado esquerdo, às vezes mais centralizado, dependendo de como a equipe joga, de como o treinador também quer que jogue, né? Depende muito do time. Quanto à outra pergunta que você me fez, de qual foi a melhor passagem assim, dentro do futebol que eu enxergo, né, da minha história, cara, eu acho que tem a do Pelotas, essas 2 passagens foram muito boas. E depois a do 15 de Campo Bom, que a gente chegou a uma semifinal de Copa do Brasil e esse título escapou, cara. Esse é o título que eu mais lamento, né? De ter escapado, porque a gente saiu para um time que era o Santo André, que também tinha uma grande equipe. Nós conseguimos vencer eles lá em São Paulo. Ficou acho que 4-2 lá, eu fiz 2 gols. Aí voltamos, acabamos saindo na frente aqui, jogamos em Porto Alegre, até no Olímpico, que não existe mais hoje, não funciona, né? Saímos ganhando no Olímpico e depois tomamos 3 gols, eu acho, e acabamos sendo eliminados ali. Foi uma tristeza muito grande, cara, uma decepção, porque aquele time também jogava por letra, aquele time do 15. A gente se conhecia muito bem, eu também fiz uma grande dupla com o Dauri, cara, um excelente jogador, uma excelente pessoa. Perdigão, uma figura fantástica dentro do futebol, cara, acho que todos vocês conhecem já. Patrício, que jogou no Grêmio também. Eu já tinha jogado com o Patrício no Figueirense. Dali tem o Gerson, que jogava muito de meia, o Jairo também. Marcelo Pitol, né, que vocês acho que ainda joga até hoje, um Pitol. Não, eu vi ele outro dia jogando em algum clube, eu não me recordo agora. É um goleiro com muita qualidade, nos ajudou muito também. Então eu vejo assim, e também tem uma passagem muito boa também pelo Santo André, onde eu fui artilheiro, cara, na Série B, mas infelizmente lá me tiraram a oportunidade de querer algo mais, né? Eu tive uma briga com o treinador na época, depois acabamos conversando, nos entendendo, que foi o Rui Scarpino, né? E isso vem para depois, uma outra história, que era o artilheiro do time com 10 gols, tinha 14 jogos, 10 gols, parece, uma coisa assim, na Série B do Brasileiro. Eu queria levar o Santo André, queria subir o Santo André e tal. Acabei tendo uma lesão, e fiquei um tempo fora e depois não deixaram mais eu voltar para jogar e tal. Aí eu acabei me desentendendo e acabei saindo, antes do tempo também, né? Acabei nem finalizando a Série B naquele ano. Mas enfim, foram passagens que eu lembro, assim, muito boa. No Santo André, no 15 e as 2 no Pelotas, com certeza. Muito bom. O Marcelo Pitol jogou contra o Pelotas, foi na semana passada, e tá no Caxias. Joga futebol ainda. Aquele time do 15 era muito forte, né? O Dauri também jogou conosco aqui depois, alguns anos depois.
Né? Já aproveitando que tu falou da passagem do 15 e outros clubes, vou passar para o Amaral, que tem uma pergunta também para ti. Amaral, tudo contigo. Pois é, o Bebeto natural, né, lá de Belém do Pará, e a gente sabe bem como é que funciona essa rivalidade, né, do Paysandu e do Remo, muito forte lá no norte do país, estádios sempre abarrotados. Eu queria saber para ele como é que é começar a carreira, tu sendo natural de uma cidade que tem essa rivalidade, essa magnitude de torcidas, com esse poderio de encher estádio, uma rivalidade extremamente acirrada, numa rivalidade, perdão. E como é que é para ele lá, muito jovem, porque não é apenas um jovem começando a carreira, é um jovem que conhece toda essa história da rivalidade dentro da cidade. Como é que era para ele esse começo de carreira lá, sendo jovem, já sentindo essa pressão de saída? Olha, eu vivi, né, essa rivalidade vendo meu pai jogar, não. Eu vi mais o meu tio jogar, o Edil, né? Que foi um dos maiores goleadores aqui do estado do Pará, tanto por Remo como pelo Paysandu. Então eu cresci, meu avô levando a gente para ir no estádio, assistir os jogos, os clássicos, Remo e Paysandu, que se fala aqui é o Repá, né? E aí com 13 anos eu passei a viver isso, né? Essa rivalidade do que é o Remo e Paysandu, esse clássico. Então, aqui essa rivalidade é muito grande. Aqui os treinos, né, para vocês terem uma noção, assim, o pessoal do sul e do sudeste, quem jogou aqui sabe, no treino aqui, para assistir um apronto, qualquer treinozinho aqui do Paysandu ou do Remo, vai no mínimo 5.000 pessoas no estádio para acompanhar um treino, ou pela manhã ou pela parte da tarde, de tão fanático que a torcida é aqui em Belém, né? E então eu comecei a vivenciar isso muito cedo. Então a gente vai aprendendo cedo o que é esse clássico, o que é essa rivalidade, o que é uma vitória, o que é uma derrota, né? Como é que a gente, o que vai proporcionar para nós, né? Essa rivalidade, se ganha, se perde. Então eu fui muito feliz, né, cara, nas divisões de base, que praticamente eu não perdi para o Clube do Remo. Eu sempre ganhei, fui campeão de tudo, desde o Mirim até os juniores, eu ganhei tudo, né? Sendo artilheiro, mas porque nós tínhamos também um grande time de base, que foi junto desde o infantil, desde o Mirim até os juniores, e aí quando chegou nos juniores nós fomos campeões, subiu os 11 do time, que eram titulares, subiram para o profissional. Foi uma coisa inédita, né? E não acontecia isso aqui, subia sempre 1 ou 2 ou 3 no máximo, aqueles que se destacavam mais, mas dentro na minha época de subir para o profissional, subiu os 11, e os 11 se destacavam, e a gente tinha uma equipe fantástica de juniores também. Excelente. Fred Mendes. Bom, eu tenho o hábito de fazer algumas perguntas assim, né, que eu acho interessante. O Bebeto, ele chegou no Pelotas, estreou com um gol, né, no jogo contra o Criciúma, depois atuou contra o Grêmio, aí voltou pro terceiro jogo dele contra o Paraná aqui e fez o gol, né, um dos gols da vitória do Pelotas. Eu te pergunto, Bebeto, se desses jogos que tu fez nas Suminas, qual tu guarda na memória, assim, como tu fez o melhor jogo, sabe, teu melhor jogo, e que o Pelotas foi também, fez a melhor partida, assim, tu tem isso? Tu lembra? Olha, eu lembro que contra o Paraná também tinha um grande time e nós precisávamos dessa vitória. Acho que o Samuel abriu o placar, não foi? Eu não me recordo agora bem. Eu acho que o Samuel abriu ou empatou o jogo. Samuel fez o primeiro. Samuel fez o gol, né? Sim. Aí esse foi um jogo muito complicado para nós. Estava numa dificuldade muito grande e a gente precisava dessa vitória porque era dentro de casa, a gente sabia que não podia tropeçar. Foi um gol sofrido, um gol chorado, cara. E acho que esse foi um gol que eu lembro, assim, que foi o mais complicado, cara. Apesar de ter feito um gol contra o Cruzeiro, um gol onde a gente conseguiu, né, amargar uma derrota, mas foi um gol bonito e tal. Mas o do Paraná, eu acho que ele foi mais importante. Golaço contra o Cruzeiro, né, por sinal. Verdade. Muito bom. O pessoal que está ligado conosco aí, então, estamos com uma entrevista com o Bebeto, né, o craque das Suminas de 2002, campeonato da Série C 2003.
E esse programa, o Arquivo Entrevista, lembrando que ele é sempre feito torcedor para torcedor. Eu vou passar a palavra para o Lucas Caneza agora, que tem um recado bem importante para passar para vocês aí. Bom, pessoal que quiser nos ajudar, que a gente faz um trabalho, né, de torcedor para torcedor, como o Neto falou. Então a gente não tem nenhum investimento vindo do Pelotas ou de coisas relacionadas ao Pelotas. E a gente acabou sentindo a falta de uma estrutura maior agora com o programa ao vivo, que acabou caindo várias vezes. A gente acabou adotando esse formato de programa gravado, para a gente voltar o mais rápido possível para o programa ao vivo, para ter as interatividades que todo mundo gosta, né, de sentir como se estivesse junto na conversa. Pode nos ajudar doando qualquer quantia no site abacaxi.com/vaquinha-arquivo-lobão ou entrar nas nossas redes sociais, que tem o link lá e todas as informações de como fazer para doar, tem a opção boleto e cartão, ou contatar qualquer um dos integrantes do Arquivo Lobão para fazer por depósito bancário ou outras formas. O dinheiro todo vai ser destinado à nossa estrutura, tanto para um computador para fazer a live, ou câmeras, ou microfones, tudo destinado para a gente reentregar esse dinheiro investido por vocês numa boa estrutura e no conteúdo nas nossas redes sociais. Excelente, muito bom. Fábio Maia tá por aí? Fabinho, acho que saiu. Levou xingando a mulher. Aposto. Lucas, tu tá com aquele vídeo na agulha aí? Nossa, se quiser puxar aí pra dar uma relembrada agora. Bebeto agora acabou de falar do gol contra o Cruzeiro, nós temos ele para passar pra gente relembrar aí, então, Bebeto. Oh, beleza. Vamos lá, hein? Dá aquela relembrada, hein? E vem contra-ataque, no lançamento em profundidade, saída do Jefferson, saiu errado, olha a sobra, vai sair o gol por cobertura, que golaço! Gol do Pelotas! Um golaço do Bebeto aos 22 minutos do primeiro tempo. Bola sobrou para ele, o Jefferson estava fora do gol. E aí, um lindo toque por cobertura. Que bucha, hein? Ah. Chega a arrepiar. É bom relembrar, é bom relembrar. Sempre vejo esses gols aí. Muito bom. O que passava na cabeça de vocês ali, da equipe no geral? Bom, nós vamos pegar o Cruzeiro, a Boca do Lobo vai estar lotada, a gente vai ter que dar o máximo de si. O que passava no pré-jogo ali, Bebeto? Cara, a gente estava na concentração e nós reunimos, depois chegamos no estádio, reunimos, o Rafael falou, gente, tem que ganhar de qualquer jeito, se tiver que dar de mão nos caras, vamos dar. Aquele jeito do Rafael, maluco. Mas enfim, jogamos futebol. O Cruzeiro tinha jogadores a nível de seleção brasileira. Era uma equipe difícil, mas eles sentiram a pressão, a dificuldade de jogar contra nós. E num detalhe, né, em uma fatalidade, acabaram levando esse jogo por 3-2. Que no meu ponto de vista também tivemos uma oportunidade para matar eles antes, talvez se tivéssemos feito o gol, o Samuel entrou uma na cara do gol, né? O Jefferson foi muito bem, defendeu, e infelizmente se a gente tivesse conseguido fazer o gol antes dele, a gente teria também tido a chance de poder ter saído com um resultado melhor. Muito bom, foi uma excelente partida, uma partida muito boa, né? Foi uma partida intensa dos 90 minutos, eu lembro muito bem desse jogo. Fábio Maia, voltou aí? Vamos lá, tô aqui. Fábio, o pessoal que quiser patrocinar o Arquivo Entrevista, tanto o podcast do Arquivo. Vamos lá, quem quiser patrocinar o Arquivo, é só entrar em contato com algum dos guris, ou alguém que pode passar o meu contato, alguma coisa, tá? Todas essas redes sociais que o Canês falou antes, todas a gente tem a oportunidade de patrocínio, inserções em podcast, tudo tranquilo, é só entrar em contato, o preço é bem barato e a gente pode fechar um patrocínio bem legal, que um pessoal que até agora nos patrocinou, todos elogiaram.
Muito bom. Guilherme Farias, passo a bola para ti. Então, o Bebeto falou mais uma vez até uma dúvida, né? Eu ia perguntar em que situação aconteceu aquela virada, mas o Bebeto já falou mais uma vez que chegou, as coisas não estavam dando certo e tal. Teve algum momento, foi quando trocou o treinador, foi antes, foi já na tua chegada que houve essa conversa de acertar as coisas do pessoal de fora e de casa para manter esse ritmo? Porque assim, mesmo o único time que a gente não fez nenhuma frente foi o Atlético Paranaense, que era o campeão brasileiro daquele ano, foi o campeão brasileiro daquele ano. O resto foi tudo de 2-1, 3-2, jogos muito puxados. Contra o Figueirense nos roubaram descarado, contra o Cruzeiro eu ia comentar o gol do Samuel, eu estava atrás dele, ele era para bater de esquerda, ele foi virar o corpo para bater de direita, aí o Jefferson pegou. Então, foram todos jogos muito apertados. Eu nem imaginava que teve algum acerto para as coisas caminharem melhor. Então, como estava nos contando, as coisas estavam devagares ou meio estranhas e a coisa andou melhor, ou às vezes é só encaixe mesmo e aí o time encaixou uma hora. Pois é, infelizmente com o Walter, né, isso faz parte do futebol. Às vezes as coisas podem dar certo e podem não dar, né? Com ele naquele momento, ele tentou todas as possibilidades, até o último jogo do Criciúma ele tentou e as coisas não saíram da maneira que ele gostaria, né? Que era, se ele ganhasse aquele jogo, ele continuaria. Vai que se a gente conseguisse fazer um quinto gol ali no Criciúma, ele não teria ido embora, teria continuado, e aí talvez as coisas também tomasse o rumo que tomou da melhor maneira como foi até o final, né? Mas claro que tudo isso veio depois de muita conversa, de muito entendimento entre todos os jogadores. Houve saídas, né? Houve chegadas, e o Lira também teve a mão do Lira ali, acho que foi importante. Ele largou o Tubarão, que estava lá em cima, né, para vir para o Pelotas, para poder ajudar o Pelotas, ajudar nós jogadores que estávamos ali naquele momento. E ele foi de suma importância também. Ele, o Tavares, como eu falei, o preparador físico que veio. Hoje, se eu não me engano, o Tavares está no São Paulo como fisiologista. É um grande profissional, trabalhou no Atlético Paranaense também. E eu devo muito a eles as indicações que eles deram ao meu nome dentro do futebol, aos treinadores. Foram pessoas com que eu trabalhei que eu tenho o maior carinho, o maior respeito também. E depois daquele jogo, né, até contar uma história que eu até conversei com o Fred aí, quando ele me ligou para a gente participar. Depois daquele jogo do Criciúma, ninguém sabe isso em Pelotas. E eu não sabia até então que em Pelotas existia um clássico também tão grande quanto o nosso aqui em Belém. Tão grande quanto o Fla-Flu, tão grande quanto o Palmeiras e Corinthians, né, que é o Brapel. Depois eu tive a oportunidade de vivenciar esse clássico, jogar, ter a oportunidade de vencer, né, sair vitorioso, diante de um grande clube que é o Brasil. Tenho o maior respeito, né? Mas, graças a Deus, nós fomos felizes e tal, jogando pelo Pelotas, e nós conseguimos ser superior ao Brasil, pelo menos na época que eu vivi, né, dentro do Pelotas. E a história que vem a seguir, eu não conhecia a história do Brasil, né? Não conhecia a história do Pelotas. Eu cheguei, joguei contra o Criciúma, aí nos apresentamos no outro dia no estádio, e aí eu voltei para casa, para o meu apartamento. Aí morava praticamente todos os jogadores dentro de um prédio. Paulo Baia, eu peguei carona com o Paulo Baia, Samuel, o Luiz Fernando, zagueiro também, gente boa pra caramba, também morava junto. E a gente chegou do treino, aí tinha um certo empresário, na época eu não conhecia, né? Até porque quando eu fui pro Pelotas, eu fui através do treinador, não de nenhum empresário na época. E aí eu fiquei sabendo que o Brasil, né, através do Mano Menezes, havia mandado um empresário, porque ele assistiu o jogo, né, contra o Criciúma, e pediu para um certo empresário ou agente do Brasil ir me sondar, né? E ele queria me tirar do Pelotas, né? Porque ele viu o jogo e falou: pô, eu preciso desse atacante. O meu time precisa de um atacante assim. Assim eu vou subir o Brasil. Né? Foi as palavras que o cara usou comigo, né? Me repassando a mensagem.
E era esse atacante que ele precisava para subir com o Brasil para a Série A do Gaúcho, né? O Brasil estava numa segunda divisão do Gaúcho e ele precisava de um atacante assim e tal. E eu falei, pô, meu amigo, infelizmente eu acabei de chegar no Pelotas, fui muito bem recebido, estou muito feliz aqui. E aí ele veio com a seguinte proposta: cara, o Mano mandou e o Brasil mandou você pedir o que você quiser em termos de valores. Aí eu falei, cara, eu sou muito grato ao Brasil, ao Mano, que eu ainda não conhecia, né? Mas eu não vou largar o Pelotas, eu cheguei e eu vou cumprir a minha palavra, eu me identifiquei com o clube, o Pelotas aqui hoje é a minha casa, e desde aquele dia o Pelotas se tornou minha casa. Então você vê que até hoje eu tive outra oportunidade para vestir a camisa do Brasil com outro treinador com quem eu trabalhei, ele estava no Brasil, e eu não fui, né? Não por questões que é Brasil ou não é, aí a rivalidade, mas porque eu tinha um certo carinho para o Pelotas. E quando o Brasil me sondou, nessa época, para ir para o Brasil, eu liguei para o pessoal do Pelotas e falei, pô, os caras estão me sondando. E vocês não, cara, isso me deixa um pouco triste, sabia? Porque eu estou no mercado e vocês não estão me dando a oportunidade, de repente, de vestir essa camisa novamente. Eu sei que é um outro momento, é uma outra história. Enfim, mas isso também passou, morreu. Eu só sei que, assim, acabou o quê? O Mano fazendo essa proposta através dos empresários do Brasil, daquelas pessoas que foram lá na época, e eu fui muito firme na minha posição. Falei, não, estou num grande clube, vou continuar. Vocês vão ver, sim, eu fazer gol pra caramba, mas pelo Pelotas. O Pelotas está disputando uma grande competição, e eu dei minha palavra, cara. E quando eu dei minha palavra, dali eu me tornei torcedor também do Pelotas. Entrar na boca do lobo para jogar e você ver aquele estádio cheio, foi sempre muito prazeroso. E honrar a camisa do Pelotas foi a melhor coisa que aconteceu também, cara. Muito bom. Eu lembro que no ano de 2002 eles tiveram o atacante Serginho Brasília e não subiram, não conseguiram. Isso é normal, Bebeto. Eles assediaram o jogador do Pelotas, isso aí já não é de ontem. Foi 2002 e até hoje fazem. E outra, sinceramente, de coração, eles falaram para tu estipular um salário, eles não iam te pagar mesmo, né? Não faz diferença. Bom, aí eu já não sei. Eu só sei que eu fui fiel ao Pelotas e por vestir já a camisa, né? Já me sentia jogador, já me sentia torcedor. E eu tinha ali uma responsabilidade com a torcida e com a cidade, né? Que disputavam uma grande competição que era a Suminas, e nada melhor do que levar o nome do Pelotas e da cidade, disputando essa competição que eu disputei. Muito bom, e a gente te agradece por isso. Bom, tu citou do Mano Menezes, né? E o Mano Menezes te levou também, te indicou para o Corinthians. Conta um pouco dessa história para nós aí, Bebeto. Verdade, cara. Depois dessa situação, que o Mano não conseguiu me levar para o Brasil, ele iniciou um processo de me tentar levar para o 15 de Campo Bom. E ele tinha colocado na pauta que a obrigação ali que existia do 15 era me levar, né, cara? Como eu não havia trabalhado com ele, ele disse, esse jogador aqui eu quero de qualquer jeito, vocês têm que fazer o possível para trazer esse jogador, que eu confio, eu vi jogar, eu tive próximo, né, trabalhando do outro lado da avenida, então é um jogador que eu quero que jogue comigo. E eu sempre me dei super bem com o Mano, sempre tivemos conversas abertas. Ele me levou, né, para o 15, fizemos um grande trabalho no 15, ele deu o retorno dele como treinador, porque eu vejo assim, cara, o Mano foi um grande treinador, para mim foi um dos maiores treinadores que eu trabalhei, porque você pegar um time considerado pequeno, né, para os outros, e você fazer um time tão competitivo, chegar lá, dar porrada no Vasco de 3-0, você dá, sabe, você atropelar todo mundo, todos os grandes, e fazer o que fez, cara, é difícil, são poucos treinadores que conseguem. E ele montou um time, trazendo jogadores que já haviam passado em clubes grandes, né, o Dauri, o Perdigão, o Patrício, o Gerson, o Jairo, enfim, vários jogadores de qualidade que eu vim conhecer também ali. O Dauri já tinha jogado no Figueirense, com o Dauri e com o Patrício, então já conheci os dois.
E aí a gente foi se criando uma amizade muito grande daquele grupo. Futebol, cara, o futebol, o treinador ele tem que ganhar logo o vestiário. Se ele ganhar o vestiário, acabou. E o grupo tem que se fechar. Não adianta ter vaidade, isso não vai levar grupo a chegar a lugar nenhum. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que ninguém. Se o time não se fechar, como eu vi, né, naquela situação também do Pelotas, e depois a gente pode comentar de 2003, que o meu time de 2002 tinha muita qualidade. O de 2003, a gente contou com a base do Pelotas, que tinha jogadores também de qualidade, que depois eu fui embora e acabei não acompanhando a carreira desses caras, mas tinha o Thiago Treixo, tinha o Giroletti, né? Um volantezinho cabeludinho. Grigoletti. Isso. Jogavam muito, que veio da base, cara. O Pelotas sempre formou bons jogadores, cara. Tinha uma base muito forte, porque a gente chegava para treinar e a gente acompanhava o treino da molecada do Júnior, e às vezes eles treinavam contra nós também. Então, a gente via a qualidade, e essa qualidade apareceu na Série C, porque o Eduardo, acho que era Eduardo o nome do treinador, também era novo, estava começando a carreira como treinador. Isso. E foi um grande treinador naquela situação, soube usar aquela base, soube usar aqueles moleques ali que... Cara, não vou lembrar de vários nomes agora, mas tinha muita gente da base que jogou. Acho que mais experiente, cara, eram poucos, assim. Era eu, acho que tinha um cara do Rio, porra, como é o nome dele? Não me recordo agora, um volante. Alessandro. Isso. Pedro Aí Ayub. Tinha o pontinha de Pedro Ayub, o Rude, pô, tudo, né? Jogadores de qualidade também, pô, tive o maior prazer de jogar com esses caras. O Rude e o Ayub contaram cada história, cara, do futebol aí. Foi uma honra jogar com esses caras, cara. Uma honra mesmo. E voltando ao papo do Mano, né? Ele me levou pro 15, depois me levou pro Caxias. Quando eu estava no Bahia, no Bahia foi, assim, uma passagem muito apagada, não consegui jogar, tive muitas lesões. E antes de encerrar meu contrato no Bahia, um mês antes de encerrar, ele me fez pegar um avião lá em Salvador e ir até Caxias assinar contrato já para a temporada seguinte, que seria de 2005, né? Chegou lá, pode assinar aí. Aí eu voltei para o Bahia, já com o contrato assinado para 2005, para a temporada de 2005. E isso demonstra que foi um treinador que sempre acreditou, sempre confiou, e sempre montou um timaço lá em Caxias também, que depois levou ele ao Grêmio. E depois, por eu não ter recuperado tão bem minhas lesões, né, naquela ocasião, quando ele foi para a Série B no Grêmio, ele queria me levar para o Grêmio, só que pela questão de eu não estar tão 100% bem, eu falei, professor, nesse momento agora eu acho que eu não vou conseguir lhe ajudar. Fui também honesto com ele, que acho que a honestidade ela fala mais alto, entendeu? E depois, futuramente, a gente conversa, só me proporciona um outro clube também tão grande. E, claro, ficou aquela amargura de não ter jogado no Grêmio, que o Grêmio é um grande time. Quando eu desci em Pelotas, meu objetivo, assim, era chegar nos grandes da capital, mas o meu principal objetivo era ter vestido a camisa do Grêmio. Mas, infelizmente, não aconteceu. Eu vestia do Pelotas, vestia do Caxias, né? Foram clubes que eu procurei honrar. No Caxias também joguei não tanto, né, quanto joguei no Pelotas, mas ajudei de alguma forma, fiz gols também importantes. E depois o Mano acabou me levando para o Corinthians, né, onde eu fiz parte de um grupo que foi campeão, tinha uma grande equipe, uma equipe de qualidade também, com grandes jogadores. Jogadores que eu já havia jogado também, o André Santos já tinha jogado no Figueirense, ele que me recepcionou, ele era o nome, ele era o cara no momento no Corinthians, ele Dentinho, né? Eles praticamente eram os caras que faziam a maior parte dos gols naquela trajetória ali. Depois conheci o Douglas também, um grande meia, cara daí do Sul, né, de Criciúma, muita qualidade, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, cara, no Corinthians. Muito bom, Bebeto. É muito bom ter essa relação do torcedor do treinador com o jogador, né? Essa confiança aí. Vou passar a bola pro Guilherme. Guilherme, vai daí. Eu até perguntei ali pro pessoal, né? Contar os bastidores, perguntei pro pessoal, ninguém vai perguntar da grande história, porque para nós aqui são situações marcantes, jogadores marcantes,
E às vezes acontece a questão de duplas, né? A gente fala muito do Thiago Duarte, Sandro Sotile mais novo, mas Samuel e Bebeto é quase uma dupla de música para nós aqui. Cara, a gente no início da pandemia, ali, no início da pandemia, que tava todo mundo trancado em casa, começaram a inventar 40 mil a seleção do Pelotas de toda a história, desse século, dessa década, de não sei o quê. E Samuel e Bebeto estavam em 90% delas. Como é que foi fazer a dupla com o Samuel ali? Tu fez muito gol, o Samuel fez, acho que em 15 jogos o Samuel fez 12. Como é que foi o entendimento de vocês? Tu fez muito gol, ele também, e vocês se complementaram. Como é que foi essa situação ali? Cara, o Samuel, eu conhecia porque ele veio jogar aqui em Belém, no Paysandu, né? Eu, nessa época, não tava no Paysandu. Ele veio jogar aqui no Paysandu, foi artilheiro aqui. E eu, como eu sempre acompanhei futebol, sempre acompanho, e ele tava fazendo gol direto aqui. Direto, fazendo gol. Era artilheiro, tinha mais de 12 gols aí. E aí, só que ele teve um atrito com algum treinador na época e acabou indo embora, cara. Mas ele saiu como artilheiro aqui. Teve uma boa passagem também pelo Paysandu. Então eu já o conhecia, já sabia como ele jogava. Porque você vai vendo os caras jogar, você vai... a hora que eu jogar com ele joga dessa maneira, eu tenho que jogar dessa, para um complementar, né, o que falta no outro. E aí, quando eu cheguei em Pelotas, foi uma honra enorme jogar com o Samuel. Eu falei, acompanha a sua trajetória. Sou mais novo que ele ainda, acredito eu, acho que 3 anos ou 4. E eu, parabenizei por tudo aquilo que ele fez no Paysandu, porque me sinto aqui torcedor dos clubes aqui de Belém, né? Gosto de ver tanto o Remo como o Paysandu bem, porque sou da casa e, aqui, cada time aqui consegue lotar o Mangueirão, que hoje o Mangueirão, a capacidade é mínima de 50 mil. Todos os 2 clubes botam isso tranquilamente. E quando eu cheguei no Pelotas, ele me recepcionou também, o Samuel, conversamos, aí começamos a treinar, começamos a nos entender no treino. Só que a peça-chave mesmo, para que essa dupla desse certo, a gente tinha algumas jogadas com o Paulo Baia, né? O Paulo Baia foi essa peça-chave para fazer essa ligação entre eu e o Samuel. E eu e o Samuel já sabia, quando o Paulo Baia pegasse na bola, como a gente tinha que fazer um facão, cortar, e aí saía um pelo lado pelo outro, e aí quem chegasse primeiro na bola tinha que cruzar para o outro, e a gente foi se entendendo. Também tínhamos jogadas com um goleiro, que era o Rafael, quando uma bola alçada na área caísse na mão do Rafael, a gente já tinha que estar esperto, porque a gente tinha uma jogada com o Rafael também, o Rafael, a gente jogava próximo, a gente não jogava aberto como jogam hoje os atacantes, a gente jogava próximo, e aí o Rafael, bola na mão do Rafael, ele pegasse rápido, ele tinha uma boa reposição, e a gente fazia o facão também, ele sempre lançava, deixava a gente em boa situação de chegar no gol e finalizar, ou fazer um cruzamento para o outro atacante. Então, a gente foi criando essa situação de jogo no dia a dia, né, com o grupo. O Michelzinho também sabia que tinha que chegar no fundo, cruzar, mas o entrosamento com o Samuel veio porque o Samuel era um grande jogador, um jogador inteligente. A gente sabia abrir espaço um para o outro. Quando eu percebia que o zagueiro estava muito nele, eu sabia que ele ia levar o zagueiro para o lado, que eu tinha que cair ali. Quando não, o Paulo Baia caía no lugar dele. Então, jogar com jogadores inteligentes fica muito fácil, cara. E hoje, quando eu parei, eu decidi parar, eu já estava jogando com jogadores que não estavam entendendo o raciocínio do jogo. Você tem que ser rápido para raciocinar, né? Porque como eu jogo de atacante, a torcida não quer saber a torcida quer saber se você está fazendo gol. Se você não fizer gol, você vai ser questionado, né? E eu tive esse problema aqui jogando no Remo depois, porque a bola não chegava. O grupo era um grupo de jogadores que, querendo ou não, eram jogadores da casa, que deveriam também me recepcionar bem, mas não me recepcionaram. Eu fiquei sabendo depois, através de companheiros de ataque, que o lateral direito falou que nem ia cruzar a bola para mim. Bateu aí porque, como bateu a vaidade, né? A imprensa também pegou um pouco no pé aqui, porque eu era o maior salário do time naquela ocasião, e não estava fazendo gol, mas você já viu alguém fazer gol se a bola não chega? É difícil. Para isso tem que existir um trabalho, né? Todo um trabalho de campo, do treinador, dos jogadores, ser parceiro, ser companheiro.
Pô, hoje eu faço curso de treinador, estou me especializando. No meu time, tem que chegar a bola para o atacante. No meu time vai ser assim, quem finaliza são os atacantes e o meia de ligação. Tem que chegar os dois meias, tem que chegar os dois atacantes na área. Esses caras têm que estar finalizando todo momento. Porque é isso que eu tirei dos grandes treinadores com que eu trabalhei, né? E vendo outros treinadores trabalhando, hoje a gente vê o Flamengo jogando o melhor futebol do Brasil e tal, e você vai aprendendo, né? Vendo esses times jogarem, vendo os jogadores jogar, apesar do futebol ter mudado um pouco. Eu joguei com grandes jogadores há muito tempo atrás, como eu falei, o Samuel foi uma das maiores duplas de ataque que eu fiz no futebol, com certeza. Joguei com outros grandes jogadores, o Dauri também. O Samuel fez 12 gols, aqui a gente jogou pouco. Se eu tivesse jogado com o Samuel desde o início, o Samuel teria feito muito mais e eu também teria chego a um número maior de gols. Porque no 15, o Dauri fez 25 gols, no meio do ano ele era o artilheiro do Brasil, né, no 15. Por quê? Porque o nosso time trabalhava com os atacantes. Ele fez 25, eu tinha feito 18. Né? Então, olha a quantidade de gols, né? Mas isso foi todo um trabalho que o Mano agilizou. Nós tínhamos meia, que abria espaço para nós. Nós tínhamos laterais versáteis, que era o Patrício pela direita. Antes era o Borges, depois chegou o Patrício. Pela esquerda era o Miller. Então, assim, tinha o Canhoto, que jogava também pra caramba de meia. O Gerson Lente. O Gerson Lente foi o jogador, o meia mais inteligente com quem eu joguei assim, porque no sentido assim, ele jogava assim a bola. Ele abria espaço para você, para os atacantes jogar, entrar e fazer gol toda hora, cara. Um cara inteligentíssimo. Só que, às vezes, para a torcida, esse cara não aparece. Mas nós do time sabemos, ele está abrindo espaço para as peças certas. Como a gente vê hoje no futebol, o Flamengo, né? Os caras puxam, o outro entra. Então, futebol é inteligência. Então, isso tudo é treino também. Né? Nada vai acontecer por acaso. Então, a gente ali conseguiu entrosar, conseguiu, com o Lira, montar um esquema forte de pegada, um time pegador, batalhador, que ia correr os 90 minutos e ia criar oportunidade também de fazer gol. E isso veio, criamos a oportunidade. E uma das lembranças que eu tenho da Suminas, cara, que me recorda assim, foi uma grande sacanagem que aconteceu do jogo do Atlético Mineiro, cara. Os caras queriam ganhar da gente de qualquer jeito. E os caras saíram ganhando. E o Atlético tinha um timaço. Gilberto Silva, seleção brasileira, Guilherme, uma porrada de jogador de seleção. Eles saíram ganhando. Eu fui lá, fiz o cruzamento, o Samuel empatou. Ou alguém empatou, não me recordo. Eu sei que estava 2-2, cara. E aí começou um tumulto. Né? Não. Os caras queriam ganhar, queriam golear a gente. Pô. Foram expulsando o juiz. Um juiz, pô, sem vergonha naquele dia, começou a expulsar nossos atletas para querer tirar nosso time, né, das condições, porra, que a gente estava brigando para não cair. E eles tinham que golear para poder classificar. Então, a gente não estava ali para fazer número, a gente estava ali porque a gente era competitivo. E eles não esperavam uma equipe tão forte, cara, quanto a nossa. O Lira chegou, conversou com a gente, botou o time, entramos lá e não demos brecha. Os caras penaram, sofreram. Prova que não ganharam. Ganharam depois no tapetão porque alegaram, saiu de campo, isso, aquilo, pá. Mas tudo bem. E quanto ao juiz que estava roubando, né? Ninguém fala nada. Vou fazer um adendo rapidinho aqui. O Bebeto falou agora muito, Bebeto, da bola chegar no atacante. Aquele time tinha no meio Paulo Baia e Jorge Muti, pelo lado do Michel Bastos. Acho que a bola chegava um pouquinho, né, Bebeto? Cara, chegava bastante, porque a última jogada era no Paulo Baia. Na hora que a bola chegava nele, a gente já tinha a nossa jogada definida. Eu e o Samuel, né? Para onde ir. Às vezes um ia para a tabela, às vezes um saía no fundo, às vezes o Jorge Muti já era mais também de aproximar, mais de toque e também mais de finalizar, né? Eram dois grandes meias, cara. O Jorge Muti e o Paulo Baia conseguiu conciliar os dois. Mas eu acho que depois, cara, se eu não me engano, não me falha a memória, o Lira, ele optou por dois volantes mais pegador e deixar o Baia solto, né? Aí o Muti, acho que ele saiu do time, mas entrava constantemente e ajudava com qualidade sempre. Muito bom. Bebeto, a gente já vamos passando para o ano de 2003, tá? Lembrando sempre que, quanto à resenha, se tiver histórias para contar, fica à vontade, o espaço é teu. Tá?
Chegando no ano de 2013, eu vou passar até a pergunta para o Fred aqui. O Fred já tem alguma lembranças boas aí. É bom, 2013, o retorno, né, do Bebeto ao Pelotas ali, foram 11 jogos, 9 gols naquele período ali de 2013, uma disputa de Série C de brasileiro, que o Bebeto foi novamente muito bem, e formou uma dupla com o Giovani, um baixinho também, que jogou, muito bom jogador, também marcaram aqui para a torcida, né, o Giovani. E aí, como que foi esse campeonato, Bebeto? O que tu lembra? Tu teve um jogo ali contra o Caxias de Joinville, que tu fez os 3 gols, o Pelotas venceu, se não me engano, 3-1, tu marcou os 3 gols do Pelotas, depois a gente classificou lá em Santa Catarina, né? O que tu lembra dessa competição também? Como que foi essa dupla com o Giovani? O que tu recorda sobre esse tempo? Cara, foi uma recordação boa também, uma passagem muito boa pelo Pelotas, um regresso, né, na verdade, onde o Gaston me procurou. Eu tenho um respeito enorme por ele. Ele era o presidente na ocasião, falou: pô, Bebeto, eu tô precisando de um atacante. Eu tinha outras possibilidades de ir para outro clube, e naquela ocasião reduzi o meu salário para poder voltar ao Pelotas, mas eu reduzi sabendo que ali no Pelotas eu ia dar o retorno que eu precisava de novo, entendeu? Eu ia aparecer de novo, e como o Pelotas já me identificava, já sabia que era uma casa para mim, né? Eu sabia que eu, voltando a fazer um grande trabalho com o grupo que estava naquela ocasião, eu ia ter uma alavancada de novo na minha carreira, e foi o que aconteceu, cara. Aí acabei chegando, né? O Gaston me ligou. A única posição assim que eu coloquei para o Gaston, não tem problema, eu vou reduzir meu salário, né? Que eu estava saindo do Figueirense na época. Eu vou reduzir meu salário um pouco, mas eu vou exigir que você leve um cara para jogar comigo, que era o meu irmão, né? Na época, o Léo Oliveira. Falei: pô, eu quero que você leve meu irmão, que é um puta jogador. Você dá um tempo para ele se preparar, se condicionar. E aí depois você vê o que você quer pagar para ele. A questão não é o dinheiro, entendeu? A questão é que eu quero botar ele para jogar, para que ele também possa futuramente crescer e tal, porque aqui eu me identifiquei, cresci como atleta, como pessoa, entendeu? E talvez aqui também aconteça a mesma coisa com ele, né? E aí o Gaston aceitou, numa boa, falou: não, pode trazer. Eu paguei a passagem do meu irmão, vamos embora, vai. Chegamos em Pelotas, aí conheci o grupo, aí tinha o Rude, Ayub, e eram jogadores mais experientes, porra, e figuraças, cara, os caras, gente finíssima, pessoas que marcaram, assim, porque muita qualidade também. O Ayub, pô, depois jogou no Avaí, se eu não me engano, não me falha a memória, acompanhei ele jogando lá. O Rude hoje acho que é treinador, né, se tornou, vi ele trabalhando, fazendo pelo time que acho que é como é que é o time de Rio Grande, né? Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. Isso. São Paulo de Rio Grande. Eu vi ele trabalhando pelo São Paulo de Rio Grande como treinador. Então, assim, são pessoas que, pô, eu conheci ali, e a gente montou um time também na Série C, muito competitivo, com uma molecada da base, que acrescentou junto com aqueles jogadores experientes. E aí acabei conhecendo o Giovani, né? Que dentro de campo, cara, uma qualidade enorme. E fora de campo eu tinha uns certos problemas, mas deixa pra lá. O Eduardo conversou com o Ayub, e o Ayub ficou encarregado de ficar responsável pelo Giovani. Então o Ayub era o responsável pelo Giovani fora de campo. Mas era louco o Giovani, criava problemas sempre, a gente tinha que estar tirando ele das confusões. Agora sim, cara, muita qualidade. Um cara, no meu ponto de vista, como companheiro de ataque, também fiz uma grande dupla com ele. Gostaria de ter jogado mais com ele, mas infelizmente cada quem seguiu o seu caminho, cada um foi para o seu lado, e infelizmente depois assim, não consegui acompanhar muito a carreira dele, né? Mas era um jogador de muita qualidade, rapidez, driblava bem, né? E servia o atacante, cara. Ele fez o Bebeto naquela Série C, cara, pode ter certeza. Na Sul Minas, nós tínhamos alguns jogadores que ajudavam mais. Tinha o Paulo Baia, tinha o Samuel, né? Que a gente conseguia, jogadores com... Agora na Série
C, eu lembro que o Giovani teve várias participações nos gols que eu fiz, cara. Porque ele sozinho, ele conseguia fazer as jogadas, ele tinha essa liberdade, ele era o ponta e eu jogava mais centralizado. Então ele foi decisivo também para que eu pudesse ir bem na Série C, cara. O Giovani foi um grande jogador, meu. Ele também tem história no Pelotas, cara. É um cara que merece todo o respeito. Imagina Giovani e Rafael nos meus grupos. E a tua estreia na Série C foi o Brapel, né, Bebeto? A estreia na Série C foi o Brapel na Boca do Lobo. 1-1, tu fez o gol do Pelotas. Verdade, ali eu tive o... Pois é, ali foi o meu primeiro contato com o clássico entre a rivalidade da cidade. Ali eu fiquei conhecendo o que era o Brapel, né, cara? E eu nunca tinha visto nada igual também, mas eu já sabia a responsabilidade de clássico, porque eu já tinha vivenciado, né? Fla-Flu, Flamengo e Botafogo, aqui em Belém o Repá, Figueirense Avaí, Figueirense Criciúma, Figueirense, enfim, Joinville, que são clássicos também, né, nesses estados, e eu tive a oportunidade de vivenciar esse clássico, cara, e é um clássico complicado, a cidade vira uma loucura a cidade, infelizmente, depois daquele clássico houve uma morte, né, infelizmente, um torcedor pelotense morreu, foi um caso que depois deu o que falar, mas enfim, a gente não quer falar de coisas ruins, mas é um momento que eu lembro também negativo do clássico, né? Dentro do clássico, cara, eu estava vivenciando uma rivalidade que eu ainda não conhecia, mas o Rafael chegou no vestiário e falou: meu irmão, é o único jogo que a gente não pode perder na Série C de jeito nenhum, não quero perder para esses caras, meu. E, porra, falou Fabiano, falou Rafael, falou... E o Giovani, cara, ele tinha uma rivalidade com um zagueiro lá do Brasil, de Pelotas, cara. De Marcelos, eu acho, era o nome do cara, meu. Porra, ele entrou no campo, a gente entrou no campo, ele já foi lá, falou alguma coisa pro cara, aí começou a rivalidade ali. Aí ali eu comecei a perceber o que era. O cara falou: vou dar na tua cara, seu baixinho, não sei o que e tal. Né, o de Marcelo era metido a dar porrada de todo mundo. Ele: tu vai dar porrada de ninguém, eu vou te dar traço aqui, você vai ver, sei o que e tal. Começou esse papo antes de começar o jogo. Eu falei: pô, meu, segura a onda, cara, já tá fazendo confusão antes do jogo. Esse era o Giovani. Todo jogo a gente tinha que: calma aí, cara, calma, relaxa, deixa a adrenalina pra quando a bola rolar e tu começa, meu. Aí ele já foi pra cima do Di Marcelo, deu um traço no Di Marcelo, sofreu a falta. Aí o Di Marcelo já foi em cima dele. Eu sei que, cara, foi uma maior confusão no jogo, os caras queriam dar porrada nele toda hora, porque, né, ele inflamava o jogo mesmo, ele era aquele cara que incomodava. E a gente hoje sente falta desse jogador, cara, num clássico. Pô, não pode ser muito certinho, o cara tem que chegar lá assim: não, vou inflamar mesmo e tal. E precisa desse cara, porque esse cara vai se identificar com a torcida gosta de jogador assim, né? E hoje a gente vê pouco, claro que não para menosprezar a agremiação ou algum jogador, mas eu acho que tem que ter esses jogadores com essa responsabilidade, com essa personalidade, entendeu? Que o Giovani tinha. Ele só era um pouco irresponsável às vezes, porque às vezes ele colocava todo mundo numa situação de briga, de confusão, mas enfim, era o jeito dele. O Ayub depois conseguiu controlar um pouco isso aí, passou a mão na cabeça dele, conversou. Eu lembro do Rudy e o Ayub conversando muito com ele. Pô, esse moleque, se ele tiver uma cabeça boa, ele vai se dar bem no futebol. Enfim, cara, marcou muito porque foi um cara que fazia muito tumulto dentro dos jogos, cara. E aí acabamos, né, empatando aquele jogo, a gente saiu na frente com um gol meu de pênalti e depois sofremos um empate no segundo tempo, eu acho, acredito eu, no final do jogo, que acabou dando uma condição para o Brasil, um gostinho, né? Mas foi bom, cara, eu fiquei feliz, né? Compareceu as duas torcidas, a torcida do Pelotas sempre muito presente nos jogos, sempre fanática, torceu até o último minuto, ajudou até o último minuto o time. E ficou aquele gostinho, né? No primeiro clássico ter sido empate, mas logo em seguida veio o segundo clássico e nós ganhamos deles lá dentro, cara. Lá dentro foi uma batalha, foi uma guerra, cara. Lá dentro eu tomei soco dos caras. Aí os caras queriam mais saber só do Giovani, já era todo mundo. O Gaciba olhava assim, os caras: pô, você viu o cara me dar um soco, Gaciba? Aí o Gaciba: segue o jogo, meu irmão, é gauchão. Entendeu? Aí eu também fui aprendendo o que era um gauchão, cara. Porque você joga no interior,
Eu não conhecia, eu vim conhecer o Gauchão quando eu joguei esse clássico, e depois eu tive a oportunidade de jogar com 15, o Gauchão mesmo, que aí você vai no interior, e aí você pega uns jogadores, né, que ainda estavam vivenciando uma situação muito antiga, de querer agredir o jogador para achar que ele vai, né, ficar quieto. Não, pelo contrário, tem jogador que você bater, e aí que ele vai mais para cima, aí que ele vai querer fazer gol. E aí, essa era a situação do Giovani, cara. Os caras davam nele, ele ia mais para cima. E acabou, acho que foi o Giovani que fez o gol lá, né? Acabou fazendo o Giovani o gol lá, a gente saiu com a vitória e comemoramos pra caramba lá no Estádio do Brasil. Muito bom, Giovani, sim. Giovani fez um gol de cabeça no cruzamento Cruzamento não, foi uma cobrança de falta do Alessandro. Giovani fez o gol de cabeça. E, então essas duplas estão marcadas na história do Pelotas, até hoje torcedores lembram, né? Samuel Bebeto e Giovani Bebeto, que o baixinho era infernal mesmo, né? Largava a bola para Tito, botava para dentro, então é uma dupla inesquecível. Sobre o Brapel que tu comentou, o primeiro foi 1-1 na Boca e o segundo foi 1-0 para nós no estádio deles. E foi nesse aí que teve a fatalidade com o senhor Gilberto Bono, né? Infelizmente. Ah, ok. Eu achei que tivesse sido o primeiro, mas foi no segundo então, né? Foi no segundo. Pois é, E sobre o Di Marcelos, imagina, o Di Marcelos dava 3 Giovannis, hein? Verdade. Aí só que ele joga a responsabilidade para nós. Ele ia lá, inflamava e saía fora. Agora que se vira vocês aí, os grandes. Maluco. Ia lá. Mas o Di Marcelo, assim, como pessoa, né, não conheço. Como atleta, por ter enfrentado, né, eu acho que ele era desleal, maldoso, né? Enfim, não condiz com o caráter do atleta, né? E é lamentável, porque ele era desleal, pô. Ele vinha, te dava um soco sem bola, o jogo rolando para lá, ele vinha, me deu vários socos assim na partida. Pô, tá ficando louco, cara, joga a bola, meu. Entendeu? Aí depois queria dar no Giovani. Aí vocês vão apanhar todo mundo aqui hoje. Eu falei, não vai apanhar nada, meu. Você vai perder o jogo. Tem que jogar bola. Futebol se ganha dentro de campo, meu, não é brigando. Se quer brigar, vai lutar, porra. Vai lutar boxe, vai lutar UFC. Né? E, infelizmente, alguns zagueiros usavam dessa índole quando eu joguei aí, né? Vários gauchões e tal. Mas esses caras nunca, você pode ver, nunca saíram, nunca jogaram em lugar nenhum, porque eram limitados a isso, né? Apenas a isso. Agora, os que jogaram mesmo, eu joguei contra, que nós fomos eliminados como a gente está falando da Série C, nós pegamos o RS, eu não joguei o primeiro jogo, nós perdemos lá 1-0, e depois nós voltamos para jogar contra os caras e acho que empatamos. Eu peguei, nesse dia, uma dupla de zaga, um cara no meio, campo, que jogava pra caralho. Muito. Os caras jogavam muito. Um era o Thiago Silva, zagueiro, e o outro era o Naldo. Thiago Silva, seleção brasileira, até hoje. O Naldo, muito tempo no exterior. Os caras não davam um soco em ninguém. Os caras jogavam na bola. E eu falei, cara, quando eu joguei contra os caras, eu falei, pô, esses caras vão jogar em time grande logo. O Ederson, um puta de um jogador, um grande meia. Ele acabou com o nosso time, né? Ele tentou acabar, nós conseguimos contornar, a gente sabia que ele era um adversário difícil. E, para você ver, foi tão difícil que a gente não conseguiu passar por eles, cara. Eles conseguiram dar esse passo, né? Conseguiram nos eliminar naquela fase, acho que era quartas de finais já, não, acho que era. Quartas de finais. Então, se nós passássemos por ele, aí ninguém segurava o Pelota, porque nós tínhamos ali conseguido passar por uma grande equipe, cara, que era a equipe do Carpegiani. Enfim, cara, eu peguei essa dupla de zaga que jogava bola, aí os caras hoje joga no Paris Saint-Germain, o Thiago Silva, ídolo em todo lugar que ele passou, jogador de muita qualidade. Essas são as recordações boas que eu fiz pela Série C no Pelotas, né? E quanto ao time que eu fiz 3 gols, era o Caxias de Joinville, cara. Caxias de Joinville, né? Encontrei alguns amigos jogando contra, que estavam no Caxias de Joinville. Enfim, cara, foi uma fase boa, né? Depois tive a oportunidade de jogar com alguns deles, já tinha jogado antes também com alguns caras que jogavam ali. Eles tinham uma grande... Perdigão, Canhoto jogava no Caxias.
O Maurílio jogou aqui na Tuna, em Belém, jogava muito clássico contra ele, Paysandu e Tuna, era o atacante deles. O Bill depois foi jogar com a gente no 15, né? O Bill, que também era o atacante lá do Caxias de Joinville, um baita atacante também, gente finíssima, cara, o Maurílio, o Bill, 2 grandes atacantes que eu enfrentei. Enfim, cara, a Série C foi boa, cara, pro Pelotas. Eu gostaria de ter conquistado um título com essa camisa, né? Infelizmente não tive a oportunidade por ter saído e depois ter continuado a minha carreira, mas em um certo momento eu quis regressar e não tive essa oportunidade, mas é melhor deixar assim, quieto, a gente lembrar das coisas boas, como a gente está lembrando aqui agora, através de vocês, dando essa oportunidade para falar de coisas boas. Eu espero que o Pelotas, os torcedores de Pelotas, os fãs mesmo, e aqueles que foram presidente do Pelota, que ex-presidente, que estão hoje na administração, que ajude o programa de vocês a crescer cada vez mais, né, para poder dar oportunidade para grandes jogadores que passaram no Pelotas participar desse programa bacana, legal, com pessoas dignas, entendeu? Que conhecem a história realmente do Pelotas, isso é o mais importante, pessoas que você vai falar e eles sabem o que você está falando, porque eles vivenciaram isso. Bacana mesmo. Muito bom, a gente agradece, né? Intenção, relembrar, né? Exaltar ídolos, pessoas que vieram aqui, jogaram e ajudaram a construir a história do Pelotas, né? Que é o teu caso, o caso do Samuel, de tantos outros que passaram aqui, que a gente tem um maior respeito e que muitas vezes vocês, até por estar longe, não imaginam o quanto vocês são adorados aqui, idolatrados pela torcida, né, Bebeto? Então, é muito bom, cara, é muito bom. E hoje, poder estar aqui falando contigo é sensacional para todos nós. A satisfação é minha, cara, sabe? De poder estar falando com vocês, né? No programa que vocês criaram. Para a torcida do Pelotas, que eu também sei que vocês são todos torcedores do Pelotas, com maior orgulho. E eu me considerando também torcedor do Pelotas, eu tenho um carinho enorme pela cidade, pelo clube, né? Pela história que o Pelotas tem, que depois você vai conhecendo. Eu sempre acompanhei, mesmo depois de sair do Pelotas, eu acompanhei o Pelotas. Eu vi outras grandes duplas também surgirem. O Sotile, que jogou no 15, também jogou aí. O Duarte, né? Teve outro também que jogou no Brasil, que também faleceu, que é o Milá. Jogou comigo no Pelotas, mas ele não ficou, acabou saindo. A gente lamentou a morte dele, claro. Foi um grande jogador. Jogou no Santa Cruz. Eu tinha jogado contra ele uma Série B já. Ele pelo Santa Cruz, eu pelo Paysandu. Ele acabou subindo com o Santa Cruz naquela ocasião. Então, assim, eu conheci jogadores de muita qualidade, jogando no Pelotas, né, do meu lado, e também joguei contra grandes jogadores, como eu falei, citei, no caso da Série C, de jogar contra o Ederson, jogar contra o Thiago Silva, o Naldo, enfim, outros jogadores aí, de repente agora não me recordo, mas esses são os principais, assim, que eu lembro. Show. Muito bom, Bebeto. Aquele time do Pelotas de 2003, né, como tu mesmo tinha comentado, que mesclava, né, a juventude já com mais uma experiência, merecia ir muito longe, né? Merecia muito longe. Pena que pegou o RS pelo caminho, como tu bem falou, é um time muito bem montado pelo Carpegiani, com esses nomes importantes também. É uma pena. Bebeto, hoje, o que o Bebeto faz? Tu falou que tá fazendo curso, fez curso de treinador, né? Tu planeja trabalhar em algumas equipes e talvez até no Pelotas? Olha, o Pelotas com certeza seria um sonho, cara, porque eu trabalhei aí, conheço. Você tem que conhecer a estrutura, né? E você conhecendo a estrutura, fica fácil. Só que existe também uma grande responsabilidade, uma grande cobrança, porque o Bebeto, quando ele passou, ele foi atleta, né? E hoje, caso eu volte algum dia ao Pelotas, voltarei numa outra condição, de treinador. E aí você tem que criar toda uma estrutura de atletas, né? De ver... Isso aí cabe ao momento, naquela ocasião, de que vai ser montado, de quais vão ser os objetivos traçados. Eu venho me aperfeiçoando, fazendo cursos de treinador, me preparando. Não quero ser mais um. Como o meu amigo e grande treinador sempre falou, Mano, né? O futebol ele tem espaço para todo mundo. Se você trabalhar corretamente, vai aparecer seu trabalho. Então, essa é a mensagem que ele me deixou como treinador, como pessoa, né? Um cara de um grande caráter, uma humildade enorme. Fantástico, cara.
Então eu tenho o maior respeito. Trabalhei também com outros grandes treinadores, Dorival Júnior, Muricy Ramalho, né? Enfim, pô, citar nomes agora e esquecer é uma lástima e tal. Mas trabalhei com grandes treinadores no futebol e sou muito grato a eles por tudo que eles me proporcionaram, né, de aprender dentro do futebol. Porque você está vivenciando, você vai aprendendo e você vai sabendo lidar em certas ocasiões. O curso de treinador hoje ele me proporciona entender o lado fora do campo, né? Que quando você tá do outro lado. Você como treinador, você tem que entender o lado fora do campo, como você vai lidar com o grupo, como você vai lidar com problemas, como você vai administrar alguma situação ou outra. Então, o aprendizado ele leva um certo tempo. Eu acho que a preparação ela vai ainda um pouquinho mais. Eu pretendo me preparar um pouco mais. Mas quem sabe um dia, cara, vestir essa camisa, nem que seja, para fazer até uma brincadeira aí com os outros ex-jogadores, sabe? Podendo fazer o grupo de 2003, ou pegar 2 times grandes, pegar grandes jogadores do Pelotas, formar 2 times e fazer um festival para a torcida aí de 90 minutos, para a torcida rever aqueles jogadores que passaram, que fizeram história. Isso é bacana, cara, isso é legal. Vai ser importante para o clube, importante para a torcida, né? Ou fazer um jogo contra alguém para proporcionar a torcida do Pelota ver jogadores do passado que passaram, que fizeram história, né? Isso também eu acho bacana. Aqui em Belém, eu não moro em Belém, né? Eu moro em São Paulo hoje, faço curso lá, minha esposa é de São Paulo hoje. Aqui em Belém, eu sempre participo dos jogos do Remo, Master, né? Às vezes, quase nunca do Paysandu. Eu jogo mais pelo Remo Master, por quê? Porque o Edil, ele convida sempre eu e meu irmão. Nós jogamos, como todos nós jogamos no Remo também. Meu pai jogou no Remo, eu joguei no Remo, meu irmão jogou no Remo. Então ele acaba levando a família toda para fazer parte desse Remo Master, né? Então, a gente acaba brincando de vez em quando, vai no interior, vai no outro, para aparecer essa galera aí que era do passado, que aqui em Belém, onde a gente vai jogar, dá bastante gente. Às vezes os caras fazem uma seleção paraense, de ex-jogadores do passado, Master, e a gente acaba se encontrando alguns jogadores do passado que também fica legal fazer jogos por aí. Muito bom, Bebeto. Desde 2015 nós já organizamos algumas partidas, né? Com o time de 2001, que já fez história no Pelotas também, já pegamos o pessoal da base, e o nosso sonho era trazer Bebeto e Samuel novamente para nós poder assistir, né? Só que a gente, infelizmente, não tinha um contato. Numa saga do Fred Mendes aí, que ele conseguiu ter o contato, agora a gente já tem, e a gente planeja fazer, a gente tem feito todos os anos, né, essas reuniões de jogadores, e a gente possa, assim que passar toda essa pandemia, toda a loucura que a gente tá vivendo, que tu possa vir a Pelotas, né, e participar. E a gente continua na saga para achar o Samuel, para também participar da entrevista, cara, e estar conosco aqui em Pelotas. Então, o convite já tá feito, né? Assim que tiver uma data, alguma coisa, claro, o Fred entra em contato contigo, tu vem a Pelotas, né? Isso aí para nós vai ser agradecer um cara que foi fundamental para a gente fazer essa entrevista aqui com o Bebeto, que é o irmão dele, o Leandro, que eu já converso com o Leandro há um bom tempo, assim, a gente conversou algumas vezes ali via Facebook e tal, e dessa vez entrei em contato com ele, o Leandro me deu assim, o contato do Bebeto, então mandar um abraço pro Leandro, tá, que jogou aqui também. Isso, a gente tem um carinho enorme, gente finíssima, mandou o contato do Bebeto lá, valeu, Leandro. Quem sabe não vem junto num jogo desses aí pra gente relembrar. Não, né? Com certeza a gente vai. E vai ser uma honra enorme poder voltar a vestir a camisa do Pelota, poder voltar à Boca do Lobo, poder voltar a rever a torcida, né, que nos empurrou naquela ocasião da Suminas e da Série C. Vai ser muito gratificante e vamos aguardar só o momento, né? Deixar acabar tudo isso aí, que acabe logo, que todo mundo possa estar com saúde nesse momento, que é o mais importante também. Muito bom, Bebeto. Eu tenho até uma revista, o Frederico deve ter também uma revista que tem uma foto tua e do Leandro junto com a camisa do Pelotas. Não sei se o Fred tem, se não tiver, eu vou passar pro Fred. Tem? Para passar pro Bebeto aí, que talvez ele não tenha.
Pessoal, vamos encerrando então. Vou passar a palavra para cada um para a gente se despedir do Bebeto, agradecendo. Né? O Guilherme tem mais perguntas aí, antes de encerrar. Eu tenho uma pergunta curtinha, uma curiosidade que me surgiu durante as falas do Bebeto. Ele falou o pai, o tio, ele, o irmão. Eu queria saber se não tem ninguém na nova safra da família vindo aí para ser jogador de futebol. A nova safra, cara, eu tenho 2 primos, né? Um tá no Japão jogando e o outro tá na Alemanha jogando, mais divisões mais acima, né? Acho que é 4ª divisão ou 5ª. O meu primo na Alemanha é zagueiro. O da Alemanha é o Maximiliano, joga de zagueiro e volante. E o outro que está no Japão, que está jogando lá agora, acho que é a 2ª ou 3ª divisão, não lembro bem, é zagueiro também, só zagueiro pelo lado esquerdo. 2 grandes jogadores, mas não apareceram tanto para cá, né? Meu irmão também apareceu mais para cá, para o norte, nordeste, já não apareceu tanto para o sul. Eu já tive mais essa oportunidade de jogar para o sul e sudeste. Mais uma, Guilherme. Não, era isso mesmo. Show de bola. Felipe Amaral, vai se despedindo do craque aí. Pois é, foi uma honra, uma entrevista repleta de histórias, dá para ver o carinho que ele tem pelo Pelotas. Fica aqui o nosso agradecimento, como a gente fala em praticamente todas as entrevistas aqui, né? Os jogadores não têm dimensão do quanto eles marcaram, do quanto eles representam para a gente. Sempre que surge o assunto, a gente fala da Copa Suminas, fala dessa Série C, fala desse Rafael Giovani. Então, e o Bebeto, ainda que foi em poucos jogos, mesmo somando as 2 passagens, foi poucos jogos, muitos gols. Ele, com certeza, ele não imagina o quanto ele é lembrado pela torcida do Pelotas. Eu tenho certeza que ele não imagina, que ele não tem dimensão. Como o Guilherme falou aí, de duplas, é impossível não falar de Bebeto Samuel quando a gente começa a resgatar as duplas. E espero que a gente tenha conseguido passar para ele um pouquinho desse carinho, um pouquinho do quanto ele é lembrado, um pouquinho do quanto ele marcou. E só agradecer, porque foi uma entrevista sensacional, cara, cheio de histórias, se expressando muito bem. Então, agradecer aí, deu para ver o carinho que ele tem pelo Pelotas, pela torcida do Pelotas. Fica o meu agradecimento mais uma vez pela entrevista e por tudo que ele fez com essa camisa. Muito obrigado, né? Eu não sabia da dimensão, fiquei sabendo agora através da dimensão, através de vocês, né? Do quanto a gente é querido pela torcida. Mas eu queria já também deixar que tudo que eu participei, vivenciei, foi tudo com o maior carinho, o maior prazer do mundo, né? Que eu tive em jogar no Pelotas, vestir essa camisa. Essa camisa me levou a grandes clubes, entendeu? Me levou a um patamar mais alto dentro do futebol, e eu sou muito grato e devo muito ao Pelotas, cara. Isso aí, show de bola. Muito obrigado. Bom. Guilherme? Cara, a gente costuma falar que a live sempre é para os 2 lados, né? A gente sabe que o clube do interior, eu sempre falo, o clube do interior às vezes tem algumas certas dificuldades de várias coisas, né? A única dificuldade para nós não tem tanta estrutura, como até o Bebeto falou, mas às vezes o jogador sai, como o Amaral falou, sem saber o que ele representou. Muitas vezes sai com o clube devendo dinheiro, sai de uma forma que não é legal, muitas vezes o dirigente não é por maldade, é porque não tem a condição, e aí aquela coisa para o jogador fica um pouco jogada ao ar, o Pelotas, e cara, às vezes é muito importante para nós puxar esses caras e dizer, olha só, muito obrigado, a gente te agradece muito, tu tá no nosso livro de história do clube, mas essa live também é pra gente, né, cara? Pô, Samuel Bebeto, Thiago Duarte, Sotile, eu sempre falo, a grande diferença do Samuel e do Bebeto é que eles jogaram muita bola, e no caso do Bebeto é que jogou muita bola em 2 situações altíssimas. A Série C de 2013 foi uma situação bem difícil, e nós jogamos muito bem, jogou muito. E na Suminas nem se fala, a gente pegou campeão estadual, campeão brasileiro, time campeão de tudo que é coisa, e nós jogamos muita bola, ali foi sempre tudo no detalhe, e essas coisas marcam, e para nós aqui, tá hoje sentado aqui na frente do computador conversando com um cara do nível do Bebeto, é um grande prazer, só agradecer, e sempre fica ligado. Nesse ano, infelizmente, acho que outubro não vai dar, mas aqui o aniversário do Pelotas é 11 de outubro e dia 12 é feriado, então geralmente no dia 11 a gente faz ou no dia 2 a gente faz as festas. Eu acho que desse ano não vai dar, mas para a próxima, com certeza, está convidado. Vai ser um grande prazer recepcionar o Bebeto aqui.
Pô, muito obrigado, eu que agradeço, cara, todo o carinho, todo o respeito, né, dos torcedores de vocês, e por ser lembrado, né, como vocês falaram, citaram, né, a gente não tem a dimensão disso, mas colocar que tudo que eu fiz foi com muito carinho, com muita dedicação, né, e sabendo que eu estava vestindo e estava honrando um grande clube que é o Pelotas. Muito bom. Fábio Maia. Buenas, eu vou me despedir. Normalmente eu conto algum episódio que eu passei por causa do convidado. E o Bebeto, eu vou lembrar daquele Pelotas e Cruzeiro, que tinha chovido, o estádio estava embaixo d'água. E quando ele me acertou aquela bucha do meio campo, eu comecei a pular tanto, só que eu não vi que eu estava em cima de uma poça d'água. Então, eu molhei todo um cara, eu me lembro até hoje da FAC, o Éder, que o cara não gostava de mim muito. E naquele dia eu quase apanhei por causa do gol do Bebeto. Então fica aí o meu carinho com o cara, porque é uma lembrança boa que eu guardo. Pô, legal, Fábio. Beleza, cara. Valeu mesmo. Lucas Canês. Vamos só agradecer por mais uma entrevista, uma dupla que fez história. Eu não peguei muito, como acho que o Guilherme falou, mas meu pai pegou, né? Foi na época que eu tava começando a receber as primeiras camisetas do Pelotas. Então marcou, meu pai me marcou junto, né, cara? E eu cresci ouvindo sobre Bebeto Samuel e agora ter a oportunidade de falar com ele é demais. E a nossa seleção do Arquivo Entrevista tá ficando boa, hein? Não tá fraco o time, hein? Vai. Valeu, Lucas. Mande um grande abraço pro seu pai, Eu queria saber, o Fabinho falou que guarda com bastante carinho, eu queria saber se o Éder guarda com bastante carinho essa história aí também. Não sei se com carinho, mas que ele ficou todo sujo, ficou. O final da entrevista, depois de todos os momentos que a gente passa conversando, e o Fábio sempre tem uma história engraçada e o Lucas chora depois. O engraçado é que o Lucas também não chorou hoje. Não, eu não, hoje não. Já tô numa sequência Fred. aí. Fred, mais uma mensagem pro Bebeto? Isso aí, vamos finalizar então, né, cara? E agradecendo mais uma vez o Bebeto pela entrevista e por tudo que ele fez pelo Pelotas, cara. Tu pode ter certeza que sempre que eu for fazer uma lista dos maiores, melhores jogadores que eu vi, tu vai estar nela. É impossível não estar. Eu agradeço. Então, cara, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, do fundo do coração, assim, tu me deu muitas alegrias, né? Eu tive, tá marcado na memória, e tenho certeza que é quase toda a torcida do Pelotas que te viu jogar, cara, pode ter certeza que tem o mesmo carinho que eu tô dizendo aqui, eles sentem isso por ti. Então, muito obrigado mesmo por tudo que tu fez pelo Pelotas, e não foi pouco. E muito obrigado por essa noite que a gente tá batendo esse papo e relembrando. Sem palavras, Bebeto. E sucesso para ti aí. Obrigado, cara. Eu fico muito feliz de ter participado. Agradeço o convite. E sou muito grato, cara. Muito grato mesmo. Acho que gratidão é uma das coisas mais importantes na vida. E eu sou muito grato a tudo que eu vivenciei dentro do Pelotas, a torcida, sou muito grato pela maneira que me receberam, pela maneira que me acolheram, e graças a Deus eu consegui dar o resultado dentro de campo, né? E hoje sou lembrado, né, graças a Deus, de uma maneira positiva. Só tenho a agradecer a vocês, cara. Valeu mesmo. Meu muito obrigado. A gente que agradece, Bebeto. A gente só tem que agradecer. As tuas passagens do Pelotas para nós que podemos assistir inesquecíveis, e para nós esse momento aqui, então, tá ficando marcado na memória, né? Vai ficar a história também para os nossos filhos verem amanhã ou depois a importância que vocês jogadores têm para nós. Muito obrigado. Legal. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, cara. Pode falar, Bebeto, desculpa. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, uma boa noite a toda a torcida do Pelotas, a todos os cidadãos pelotenses que acompanharam o programa. Eu espero que as pessoas, os torcedores, aquelas pessoas que estejam mais próximas ao Pelotas, ajudem vocês no programa, que é um programa que só tem a crescer, cara. Muito obrigado, Bebeto. Muito obrigado pelas palavras de apoio aí. E vou começar a acompanhar, hein? Vou acompanhar as outras agora, hein? Daqui para frente. Muito bom, muito bom. Valeu. Grande abraço a todos. Bebeto. Abraço, meu querido. Mantemos o contato aí. Pessoal, beleza, um abraço.
Valeu, pessoal que estava ligado conosco aí. O Gauchão acabou. Vamos rumo à Série D. E semana que vem mais um Arquivo Entrevista. Muito obrigado a todos, um grande abraço e dali Lobo!